garantir o atendimento remoto aos pacientes. Eu recebo a nutricionista Alice Cristina Coca Mendes, especialista em gastroenterologia pediátrica. Ela atua em atendimento nutricional no autismo, TDAH, epilepsia, síndrome de Down, doenças neuronais, alergias e intolerâncias alimentares e diabetes tipo 1. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada. Recebo também a médica pediatra Érica Coelho, dedicada à pediatria geral, emergência pediátrica, UTI neonatal e UTI pediátrica. Doutora Érica é especialista em crianças com trissomia do 21, a síndrome de Down, e é pesquisadora nesse tema. Muito obrigada pela presença, doutora Érica. Obrigada a vocês pelo convite. Nosso próximo convidado é o enfermeiro Emanuel Nunes, intensivista neonatal e especialista em formação pedagógica na área de saúde. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Está conosco também Guilherme Francisco, psicólogo e psicopedagogo. Ele atua em atendimento clínico, avaliação e reabilitação neuropsicológica de crianças, adolescentes e adultos, com foco em transtornos do neurodesenvolvimento. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos começar, então. Doutora Érica, como podemos definir teleinterconsulta e telediagnóstico? Na realidade, essa definição ela é nova para todo mundo, né? Porque o principalmente diagnóstico e a consulta que a gente conhece como médico é uma consulta onde a anamnese e o exame físico ele corresponde a 83%, né, do seu diagnóstico. E como faz se a gente está longe do paciente? Como faz para esse diagnóstico realmente ficar correto e ficar fidedigno se a gente está longe do paciente, né? Principalmente na pediatria, isso é bastante complicado. Dependendo da área, dependendo de como você faz e se você tem um apoio local de um médico que possa fazer esse exame físico, tá? E dependendo, e a hora que você sabe também que não dá mais, você vai ter que encaminhar essa criança para um hospital e ponto final. Mas, no meu caso, que eu faço acompanhamento de síndromes, né? Acompanhamento regular, semestral e acompanhamento de crescimento, desenvolvimento e principalmente o acompanhamento específico da síndrome com o apoio do pediatra local, isso é possível. Então, basicamente, a definição é você conseguir atender o melhor possível, o mais próximo possível, sem deixar nenhum prejuízo para aquele paciente, para aquela família. O profissional tem que saber que não é porque ele está no vídeo que ele não tem todas as obrigações com horário, com organização, né? Com envio pós-consulta de documentos. A pessoa tem que te entender. Inclusive, acontece na maioria das vezes que, dependendo da situação, a mãe prefere fazer a teleconsulta. Por quê? Porque a consulta pelo vídeo, eu não viajei 5 horas, que às vezes mora no interior, do interior. Eu não tive que ficar em engarrafamento tantas horas aqui no Rio de Janeiro. E a criança não está doente, a criança está indo para fazer um acompanhamento regular. Na pediatria, especificamente, não vai se aplicar todas as situações, porque o otorrino, para fazer o diagnóstico de uma otite externa, ele não vai conseguir de jeito nenhum se ele não olhar o ouvido da criança. Igual a um atendimento presencial, não é. Mas ele supre e é capaz, sim, de resolver. Ele veio para pegar uma parcela da população que não conseguia chegar a esse atendimento por causa da distância física. Eu tenho um depoimento recente de uma colega, inclusive, eu fiquei muito feliz, porque o outro médico que não faça teleconsulta, falar que gostou de uma teleconsulta é difícil, né? E ela disse que ela mora em Aracaju, no Sergipe, e ela falou que ela ficou muito desanimada, porque ela teve um bebê com T21, né? Eu atendo exclusivamente criança com trissomia do 21, e aí ela falou, olha, eu queria muito passar por consulta, mas a gente tem a pandemia, a gente tem um bebê, a gente está em Sergipe, eu sei que você não
mais viajando, não está mais atendendo, e a gente me desanimou muito. Quando eu descobri que fazia consulta online, eu falei, vamos tentar e vamos ver o que vai acontecer. E aí ela escreve o seguinte, que a consulta foi sensacional, que ela e o marido dela puderam participar, cada qual no seu momento, em cidades diferentes. Isso é importante falar, porque o marido estava em Salvador e ela em Aracaju. E aí ela escreveu, pudemos tirar todas as nossas dúvidas, nos sentimos mais seguros com as escolhas e com os protocolos propostos por ela. Então, adicionar esse novo olhar nos dará mais segurança como pais e também ao pediatra, que já faz avaliação presencial nas condutas a seguir. Ou seja, é importante que ela tenha esse pediatra local para fazer esse atendimento uma vez que seja necessário. Indico sem dúvidas essa nova ferramenta de consulta online, que realmente veio como instrumento facilitador. Leila, mãe de João Pedro, de 4 meses, médica oftalmologista. Ela me autorizou falar o texto para vocês. Eu acho que é isso. Muito bom relato, muito boa experiência. Eu acredito que essa experiência também ela alcança quando você, como profissional, pode discutir alguns casos com os outros profissionais, os colegas de trabalho, né? Que é essa base da teleinterconsulta. E isso é muito, muito bom para principalmente essas regiões que a gente tem que não tem esse atendimento, né, pronto, essa disponibilidade não é tão fácil, porque quando a gente está nessas regiões grandes, é mais fácil, né, você se mobilizar e tudo mais, e a gente tem tanta necessidade e essa possibilidade tanto de trabalhar junto com os profissionais, os colegas de trabalho, com a presença até ou não do paciente, é muito importante. Muito bom, muito obrigada. Guilherme, o que regulamenta essas modalidades de atendimento e quando foram regulamentadas no Brasil? Da minha área, da área da psicologia, a gente sempre viu a teleconsulta, as sessões online com determinado preconceito, porque a gente foi ensinado ao longo de todos os anos de academia a ter o contato com o paciente, observar e ver detalhes e o que está acontecendo e analisar possíveis resistências e etc. Mas com a pandemia da Covid, no começo do ano, deu um boom de regulamentações diferentes e de normativas para tentar sistematizar essa nova prática que a gente foi, vamos dizer, entre aspas, obrigados a ter de um dia para o outro. Acabou que não foi uma escolha muito amigável. Da área da psicologia, a gente tem regulamentado pelo nosso Conselho Federal desde 2018, 2019. Então, todos os psicólogos, aí eu acredito que nas outras áreas da saúde também sejam parecidos, mas não, na parte do Conselho Federal de Psicologia, a gente precisa ter um cadastro, digamos, à parte, a gente precisa ter uma autorização do Conselho para atender online. Das políticas que regulamentam, acredito que a doutora Érica falou bastante sobre o local de atendimento, é preciso de um local adequado, não se pode fazer uma consulta em qualquer lugar, na sala, com sei lá, parentes passando atrás, por exemplo. Eu acredito que principalmente na área da psicologia, que envolve um sigilo muito grande até do próprio profissional, do próprio paciente com as outras pessoas, para manter esse vínculo, boas condições de internet, então ter uma internet, principalmente uma internet privada, para tentar diminuir esse ruídos externos ou até mesmo um compartilhamento de dados que a gente não quer que aconteça. Então, a gente pode contar com uma série de cuidados ali, o uso adequado, por exemplo, de fone de ouvido, porque às vezes a gente está aqui, mas esteja num ambiente mais tranquilo, às vezes passa um caminhão na rua e a gente acaba distraindo, ele fala muito alto, as pessoas escutam, aí tem que ter esse cuidado tanto do profissional
da área da saúde, para a gente não falar tão alto e, por exemplo, nossos familiares ouvirem o conteúdo da sessão e o paciente não falar tão alto para os familiares dele, ou às vezes acontece até no trabalho. Então, no trabalho, às vezes, aquela famosa parede de drywall, que às vezes vaza a informação para o outro lado. Então, são essas coisinhas que a gente tem que ficar meio de olho, meio atento para não interromper o nosso atendimento e para a gente dar a melhor qualidade de atendimento que a gente consegue dar. Alice, quais as vantagens que uma clínica multiprofissional teria em proporcionar aos profissionais autorizados os recursos de teleinterconsulta e telediagnóstico? É importante frisar que, diante das regulamentações, né, cada área tem uma preconização pelo conselho, né? E o que mudou na vida das clínicas foi que elas ficaram por muito tempo fechadas, né? E muitas vezes o profissional, ele está em casa, ele não está na clínica para atender junto com a equipe, né? Então, esse alinhamento de conduta, o alinhamento daquilo que foi prescrito, o alinhamento de marcação de consulta foi algo bem conturbado diante da situação que a gente vive, né, nesse cenário de pandemia. Mas, como tudo na vida é adaptável, né, começou-se a ter vários tipos de protocolo, né? Como que você vai, por exemplo, porque assim, eu não sei, né, de todas as clínicas, mas as que eu trabalho, a gente sempre guarda os prontuários, tanto por meio eletrônico, quanto por meio impresso. E muitas vezes esse prontuário, esses programas de prontuário são nos computadores das próprias clínicas, né? E como o profissional não estava na clínica, estava dentro de casa, teve que haver uma adaptação, né, da descrição do que você fez na consulta, da sua conduta, dos medicamentos, dos suplementos, da sua dieta, né? Então, houve uma adaptação nas clínicas, né? Geralmente, os documentos foram em Word, né? E transformados em PDF, mandados para a secretária da clínica, para ser armazenados, porque é algo totalmente novo, totalmente diferente. Nem todos os sistemas são acessados online, muitos dos sistemas são acessados de um servidor da própria clínica, né? E também existe, para complementar o Guilherme, né, as resoluções que foram lançadas, elas garantem o sigilo das informações do paciente, que não é mais uma consulta presencial. Então, ele manda muitas vezes para o profissional, né, os exames, ele manda documentos. Então, tem que haver um sigilo que não está mais em poder do próprio estabelecimento. Está em poder do profissional que está dentro da casa dele, né? Então, assim, além do sigilo da consulta, né, do vídeo, existe o sigilo dos documentos desses profissionais. Então, assim, houve uma adaptação, né? As pessoas tiveram que se adaptar rapidamente a isso, né? Por exemplo, antigamente a gente imprimia uma receita e carimbava com o nosso carimbo. Hoje em dia a gente teve, pelas regulamentações, que fazer uma assinatura digital, né, para não haver fraudes, para não haver problemas maiores, para os convênios aceitarem, né, para os laboratórios aceitarem os pedidos de exame, para o medicamento de alto custo conseguir chegar na casa do paciente. Então, houve uma adaptação. E graças a Deus, a gente foi se virando, né? E graças a Deus os profissionais conseguem se conversar, né? Então é importante fazer sempre uma reunião de equipe multi nessa clínica, né? Para que exista um alinhamento das condutas, que não é mais presencial, né? Para que assim, eu faço uma coisa, a médica fala outra e a gente não se conversa. Não, teve que se alinhar a isso, né? Então, assim, para uma clínica, o alinhamento dessas condutas individualmente teve que entrar em protocolo. Todas as clínicas têm um manual, né, que a gente apresenta lá na Anvisa, que eles autorizam como é que é feita a sistematização desses atendimentos, e eu acho que teve que se adaptar. Manuel, como garantir qualidade do atendimento ao paciente por meio dessa prática? A gente precisa pensar em novas posturas, né? Por exemplo, o atendimento online não é a mesma coisa que o atendimento presencial. Por exemplo, quando eu estou no atendimento presencial, eu tenho um momento para fazer, por exemplo, um momento de
confiança com o paciente ali, para ele conseguir se abrir comigo, muitas vezes, ele tem mais humanidade, vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa fazer? Tentar transportar essa humanidade para a plataforma online. Uma coisa que a doutora Érica falou que é importante também, com relação a algumas coisas, a gente tem que ter essa dimensão de que algumas coisas não serão possíveis online, né? Por exemplo, tem que fazer uma ausculta cardíaca, fazer uma palpação, né? Fazer aí um exame físico minucioso. Então, como que eu vejo isso? Eu vejo que a gente precisa ter um olhar mais criterioso com relação a isso e entender que em que situações é viável eu fazer a teleconsulta, a telemedicina, né? Então, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem de forma mais ampla, né? Quando eu penso no pronto-socorro, por exemplo, que eu tenho lá 70% dos pacientes que vão ao pronto-socorro não são indicação de pronto-socorro, né? Poderia ser resolvido na UBS. Então, por exemplo, imagine se esse paciente tivesse a oportunidade de conversar com um profissional de saúde antes de ir no pronto-socorro. Seria fantástico, seria assim, de muita qualidade, né? Para não sobrecarregar o serviço de saúde e também você atender aquela demanda. Só que a gente tem outras dificuldades, né? A grande parte das pessoas que usam o serviço público de saúde não tem, muitas vezes, acesso à tecnologia. Então, a gente precisa pensar a telemedicina para o Brasil, né? Hoje ainda ela não é acessível para todas as pessoas. Apesar de todo mundo ter um celular, isso não significa que elas estão conectadas, que elas vão ter acesso, tá? Então, para resumir, eu vejo qualidade a gente olhar para a gente, né, profissional de saúde, e pensar como que eu oferto um serviço numa plataforma online, mas que chegue da mesma forma ou similar à forma presencial, né? Como que eu posso acolher meu paciente de forma online, que ele se sinta abraçado, mesmo que eu não abrace ele. Então, acho que esse é o desafio, a gente tentar pensar a telemedicina com um olhar mais empático, sabe? Não só a tecnologia, quero uma plataforma melhor, porque não microfone, não sei o quê, e o paciente não se sente acolhido, né? Como foi a sua consulta? O médico ficou falando lá comigo, o enfermeiro falou, mas você entendeu? Não. Então a gente começa a reproduzir as mesmas coisas que a gente faz, às vezes, no ambiente de trabalho físico, né? Você está lá na correria, lá no seu plantão, e o paciente chega, você atende ele de forma rápida, porque você está preocupado com outras coisas. Então é perigoso a gente trazer essa rotina do presencial aí, da loucura da área de saúde para a parte online e você não ser eficaz, né? Então, qualidade é isso, gente. Vamos pensar sobre isso. Levar o melhor para esse paciente dentro dos recursos que a gente tem. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos. Foram contribuições muito valiosas para o nosso aluno que nos assiste agora.